Olá, boa tarde, a paz esteja convosco. Vamos ver quem vai entrando. Quem for entrando vai dando a paz, vai deixando um boa tarde, compartilhando com os amigos que precisa de uma palavra nessa tarde, que precisa de uma oração. Nós estaremos orando no final dessa live por todos aqueles que estão enfermos, tanto na alma como no físico. Estaremos orando juntamente com todos no final dessa live. Engrandecido seja o nome do Senhor. Gente, a internet tá uma bênção hoje, mas vai orando daí que eu vou orando daqui e com certeza o Senhor irá nos dar vitória. Amém? Bom, deixa eu falar sobre a cura. Por quê? Porque no sábado, tanto eu quanto o pastor Cássio, a gente 30 pelo Facebook, e quando chegou nesse horário, nós tentamos entrar aqui pelo Facebook e não conseguimos. E precisamos migrar urgente, rapidinho para o Instagram e realizamos por lá. E aí a maioria do pessoal no Facebook. E aí muitos me procuraram depois, perguntando por que não houve a live. Na obrigação, né, mas por amor de fazer e estar orando com vocês. Não somente no físico, mas na alma e no espírito também. Existem doenças físicas e existem doenças da alma, né? E nós precisamos ser sarados pelo nosso Deus. A pastora Luciete não tem nada para dar, mas nós nos colocamos como instrumentos na presença do Senhor para que o Senhor use de misericórdia e abençoe o seu povo por intermédio das nossas vidas. Glória a Deus. E eu gostaria de deixar aqui, como abertura dessa live, eu gostaria de deixar aqui no Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, a partir do 15. Aliás, eu vou ler a partir do 14. Boa tarde, sou. E aí, nós vamos fazer uma oração de introdução. A internet está só Jesus na causa. Eu não sei o que está acontecendo. A paz, Florzinha. Glória a Deus. Então, nós vamos fazer a leitura aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, que nos diz a partir do 14, capítulo 16, a partir do versículo 14, que nos diz assim: Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Quem são esses 11? Os 11 discípulos, né? Estando eles à mesa
e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo mundo, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Paz, Adriele, paz, Dalva, Deus abençoe a vida de vocês. Vai compartilhando para outras vidas, para que eles sejam abençoados por Deus nessa tarde. Eu creio que o Senhor reservou um momento para nós nessa tarde, não só para aprender, mas para receber bênçãos da parte do Senhor, porque Ele está com suas mãos estendidas, tem todo o poder para abençoar as nossas vidas, né? Basta a gente crer. A paz, irmã Isabel, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Às vezes que Deus vai realizar algo muito grande, algo relevante, né? Por quê? Porque o adversário sabe quem vai ser alcançado do outro lado, quem vai receber algo da parte de Deus, e ele não fica contente, né? Mas eu costumo sempre falar que ninguém atira pedra em árvore que não produz frutos, né? Então nós estamos na presença do Senhor para fazer a vontade dele, fazer o seu querer, contribuir para o seu reino, né? A paz, Tiago Bepo, Deus te abençoe. Mas vamos curvar nossa cabeça um minutinho e fazer uma oração nesse momento, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio desse estudo e por meio das vidas que Ele irá alcançar nessa tarde. A paz, pastor André Luiz, que Deus te abençoe. Eu peço que vocês compartilhem com pessoas que necessitam, que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para Te agradecer por esse dia que o Senhor tem nos concedido, por estar na Tua presença com saúde, por estar respirando, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha visitar as vidas que entraram para assistir, Senhor, para participar desse estudo nessa tarde. Que o Senhor venha visitar as famílias representadas por Ele, Senhor. Pai querido, eu sei que tem famílias que precisam da boa mão do Senhor nessa tarde. Precisa dos benefícios do Senhor, Pai. E eu quero te pedir, vai de encontro a essas famílias, daqueles que ainda irão entrar e assistir essa transmissão. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor blinda as famílias nesse momento, que o Senhor venha, Pai, guardá-los, todos os teus filhos de todo mal, de toda peste que assola a humanidade, dessa doença, Senhor, que está assolando nessa pandemia, Deus. Pai, o Senhor tem o poder, eu sempre digo que o Senhor tem o poder sobre a vida e sobre a morte, o Senhor tem o poder sobre cada vírus, sobre cada bactéria, sobre cada fungo, sobre cada ser gigante, Senhor. O Senhor tem poder sobre as vidas. E eu quero te pedir, em conjunto com os teus pastores que estão assistindo e que irão assistir, que o Senhor venha, Pai, estender a tua mão forte, meu Deus, nessa tarde, sobre essa humanidade, principalmente pela nossa nação brasileira. Eu me coloco no lugar, Senhor, do teu povo nesse momento, que estão gemendo porque perderam, Senhor, entes queridos nas famílias, que estão chorando diante do Senhor, clamando por alguém que está na UTI entubado, Pai, nesse momento.
que estão clamando por um ente querido que começou, Senhor, com os sintomas da Covid. E o medo, o desespero desses sintomas se agravar, Senhor, está tomando conta do psicológico dessas famílias. Eu quero te pedir, Senhor, nessa tarde, que o Senhor venha fortalecer aqueles que perderam os entes queridos, que o Senhor venha consolar por meio do Teu Santo Espírito, porque o Senhor tem poder para fazer isso, Senhor. Pai querido, eu já perdi entes queridos, já cheguei a perder 6 entes queridos em menos de um ano e a dor foi muito grande. E é por isso que eu me coloco, Senhor, nesse momento no lugar dessas pessoas que estão enlutadas, Senhor, na nossa nação, no nosso estado de São Paulo, Senhor, no município de Caieiras. Pai querido, vai de encontro agora aos leitos das UTIs, Pai. O Senhor pode barrar toda a fúria do adversário, toda a fortaleza desse vírus, porque o Senhor tem domínio sobre essa doença, sobre essa enfermidade. Eu quero te pedir, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor socorra, Pai, venha socorrer o teu povo, venha de encontro às vidas nesse momento. Pai querido, eu quero te clamar pela tua liderança, Senhor, que estão diante do Senhor também, a liderança eclesiástica da tua igreja na face da terra. Senhor, dê força, dê graça, sustenta, Senhor, porque o bombardeio é muito grande, tanto no mundo espiritual, Senhor, como no mundo físico. Mas o Senhor é um Deus que sustenta, o Senhor é um Deus que chama o teu povo, que capacita, que dá estratégia, que mantém de pé e que dá uma palavra ainda no momento desse para alimentar outras vidas. Então eu quero te pedir, seja conosco nessa tarde, com aqueles que estão assistindo, com aqueles que irão assistir, e seja comigo, Senhor, porque eu preciso de sabedoria vinda dos altos céus, que eu preciso, Senhor, de sabedoria vinda diretamente do Teu Santo Espírito, para trazer uma palavra de conforto, e que se for preciso também, Senhor, que eu esteja disponível, que eu esteja encorajada para transmitir a palavra conforme o desejo do Teu coração, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Teu Santo Espírito venha falar através da minha vida nessa tarde, Deus. É assim que eu tenho me colocado diante do Senhor, e é por isso, Senhor, que eu já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor é o maior interessado em falar com a tua igreja, em falar com o teu povo, Senhor. Visita cada um nessa tarde, Senhor. Eu quero te apresentar a pastora Wanda, Senhor, e toda a comissão de liderança que está junto com a tua filha nesse momento. Eu quero te apresentar os pastores que estão auxiliando a tua filha. Eu quero te apresentar, Senhor, o Bispo Alex, toda a sua família que está no litoral, Senhor. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre. Coloca as tuas mãos, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória na vida dos teus filhos, que aonde eles colocarem a planta dos pés, que seja, Senhor, para proclamar as boas novas, que seja para o Senhor usar as tuas mãos, as mãos do Senhor por meio da vida deles para abençoar vidas, Pai. Que o Senhor, aonde colocar cada um dos teus líderes, do teu povo, colocar a planta dos pés. Que o Senhor faça uso, Senhor, das mãos deles, faça uso da boca, usa eles como meio de comunicação entre ti e o teu povo. Pai, eu me coloco na tua presença dessa forma também, para a glória e o louvor do teu santo nome. E desde já eu já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer coisas maravilhosas nessa tarde nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu esqueci de pegar minha toalhinha e às vezes eu brinco com os irmãos na igreja que no dia que eu não levo toalha para a igreja, né? O cristão tem que andar. O cristão raiz tem que andar com a toalha, né? Para poder clamar ao Senhor. E quando o espírito de intercessão tomar conta das nossas vidas, a presença de Deus, é impossível a gente não chorar, né? E eu costumo brincar com os irmãos e falar que no dia que eu não levo a toalhinha, aí a presença de Deus vem e o negócio fica estreito, né? Principalmente para a mulher. Mas glória a Deus. Por isso vamos entrar capaz de
vamos entrar no assunto que nos interessa nessa tarde. Os meus pets resolveram ficar pentecostais, né? Então vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu fiz a leitura aqui em Marcos, que é o Novo Testamento, né? Falando sobre Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos, e ele dá uma ordem, porque ele falou ide, ele não falou por favor, ele falou ide, ou seja, está no imperativo, é uma ordem para os discípulos dele pregar a palavra dele, e a promessa dele é que todo aquele que crê irão colocar as mãos sobre as pessoas, vão expulsar demônios, vão repreender as enfermidades em nome de Jesus. E ele garante que se pegar em serpente, não lhes farás dano nenhum. E aí, logo em seguida, lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê que o apóstolo Paulo mesmo passou por esse tipo de experiência. Ele foi picado por uma víbora na ilha de Malta. E quando todo mundo pensou que ele iria morrer, ele simplesmente continuou vivo, dando glória a Deus e ainda fazendo a obra de Deus, né? Então, já foi cumprimento da palavra dele. E vimos aqui uma promessa de que, ainda que beber coisas mortíferas, o Senhor estaria com o seu povo. Pastora, mas essa promessa é só lá para os apóstolos? Não. A promessa de Deus fazer uso da igreja e curar os enfermos, expulsar demônios, não se restringe à época dos apóstolos, né? Continua em vigor. Nós vimos depois Tiago falando, né, quando ele escreveu a sua carta, ele falando para chamar os presbíteros, lá em Tiago capítulo 5 e o versículo 14, ele pede para chamar os presbíteros, orar e ungir aqueles que estivessem enfermos. E tem sido assim até os dias de hoje. E eu tenho tido experiências de colocar as mãos sobre enfermos e o Senhor curar. Né? Não somos nós que curamos, mas é o Senhor que por meio das nossas vidas faz uso das nossas mãos para dispensar a cura na vida do seu povo. Né? Eu tenho vivido experiências de ver Deus curar síndrome de Guillain-Barré, de curar câncer, de curar muitas doenças, desde a mais simples até a incurável aos olhos da medicina. Eu tenho presenciado Deus fazer esse tipo de obra maravilhosa, de milagre na vida das pessoas. Então, isso não se restringiu à igreja apostólica, mas continua, né, a promessa de Deus de pé para os nossos dias. Nós comentamos na live de sábado, porque a gente gosta sempre de saber como que foi, como que Deus agiu na cura, né, por meio da cura, lá no Antigo Testamento. E eu estava fazendo um estudo assim minucioso para estar trazendo para vocês nessa tarde. E eu peguei algumas referências bíblicas, né? Mas dando o pontapé inicial lá em Gênesis, nós vimos que o ser humano ele foi criado para viver eternamente no paraíso. E por conta da queda do homem, esse poder de viver eternamente foi vetado, né? Foi vetado, o homem foi expulso do Éden, como todos já sabem dessa passagem bíblica. E por meio da maldição do pecado veio as doenças, veio as enfermidades. Ou seja, o fruto da desobediência, né? Foi o que? Foram as consequências, foi morte, foi doença, foi enfermidade, foi corrupção, foi violência. A terra se encheu de tudo que diz respeito à maldição, né? Ocasionada pelo pecado.
E aí nós vamos ver uma das primeiras citações de cura no Antigo Testamento, foi quando o rei Abimeleque, né, recebeu Abraão ali. E aí, o que que aconteceu? Abraão, ele omitiu que Sara era a esposa dele. E é interessante que ele omitiu com medo de perder a esposa ali naquele povo onde o rei Abimeleque era rei. E o que que aconteceu? Quando ele omitiu isso, todo aquele povo e aquele rei foi acometido de esterilidade. E parece coincidência, porque Sara ela era estéril. Ela não tinha condições de ter filhos, vocês sabem disso. E justamente com esse tipo de situação, com esse tipo de, vamos dizer, de enfermidade, de esterilidade, foi que Deus feriu aquele povo ali que era reinado, que era liderado, governado pelo rei Abimeleque. Né? E quando Deus ele vem de encontro ao rei Abimeleque através de sonho, ele revela ali o porquê que aquele povo estavam todos estéreis, né? E ele chega até Abraão e pergunta para Abraão por que que Abraão fez aquilo. E Abraão se explica, fala por que agiu daquela forma, porque teve medo de que as pessoas tomassem a esposa dele. Mas na verdade ele não mentiu, ele omitiu. Porque na verdade Sara era filha de Terá com outra mulher. Enquanto que Abraão tinha a mãe dele, casada com Terá também, que era a mãe e pai dele. Então Sara era meio que irmã de Abraão, né? E o certo é que quando Abraão comete esse tipo de deslize, todo aquele povo e Abimeleque foi ferido, a casa, vamos dizer, o reinado de Abimeleque foi ferido de esterilidade. E essa esterilidade recebeu a cura, foi sanada, né? O Senhor estendeu as mãos ali e deu vitória para aquele povo, quando Abraão, chamado de profeta, né? Porque Deus chega para o rei Abimeleque e fala que aquele homem que estava ali, que aquela mulher era esposa daquele homem, e aquele homem era profeta. E era por isso que estava acontecendo aquele dano no meio do povo dele. E ali, resumindo, nós vamos ver que Abraão, ele ora, né, por Abimeleque e o seu povo, e o Senhor usa de misericórdia, de benevolência e cura todo aquele povo. Mas o rei Abimeleque, ele dispensa a Abraão dali do seu reinado, né, mas não dispensa com as mãos vazias. E ele, Paz Dani, Deus te abençoe. Marcos Prado, que Deus te abençoe. E nós vimos que Abraão dispensa, Abimeleque dispensa Abraão, ou seja, em uma palavra mais rústica, manda embora mesmo, sair dali, porque eles ficaram com muito temor. Mas ele não dispensou Abraão com a mão na frente e outra atrás. Abraão foi abençoado, saiu dali com muitas bênçãos em ouro, em prata, em servos, né? Vamos dizer, funcionários nos dias de hoje, para poder assisti-lo por onde ele fosse. Enfim, ele foi abençoado. E aí nós vamos ver também que o Senhor, ele dá prosseguimento, né? Através de Abraão vem a linhagem de Israel, o seu povo, né? O povo hebreu. E eles peregrinam ali no Egito em torno de 400 anos, como Deus tinha falado para Abraão, que a descendência dele iria peregrinar em terra estrangeira, mas que no tempo certo a forte mão, a boa mão dele iria, né, arrancá-los, libertá-los das garras ali de Faraó, das mãos do rei do Egito, e assim foi feito. E uma das promessas que o Senhor fez juntamente com essa libertação foi a promessa de cura para o seu povo. E isso estava condicionado à obediência do seu povo na presença dele, né? E nós vimos que a caminhada do povo de Israel era para ser rápida, né? Deus tirou o povo do Egito dentro de uma noite, mas o conduzir pelo deserto até chegar na terra de Canaã durou 40 anos. E se você for olhar no mapa geográfico dessas terras, você vai observar que era para esse povo chegar muito rápido na terra prometida.
mas o povo não estava preparado para entrar na terra. Então, o Senhor tirou o povo dele dentro de uma noite da terra do Egito, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro desse povo, né? E por conta do pecado que precisava ser sanado na vida desse povo, muitas vezes esse povo foi acometido de enfermidades. Mas a promessa do Senhor lá em Êxodo 15:16, 26, é o seguinte, que o Senhor estaria no meio deles e que eles seriam um povo são. O Senhor andaria no meio deles como um Senhor que sara, né? O seu povo. Qual era a parte do seu povo? Era só viver em obediência, né? Eles tinham que viver em obediência e como promessa, como cumprimento da promessa de Deus na vida deles, então esse povo seria um povo saudável, né? Teria proteção, além da libertação, teria proteção contra as doenças, contra as enfermidades, contra as moléstias. E tanto é que Deus faz uma promessa para o seu povo dizendo o seguinte, que se eles andassem na presença do Senhor em obediência, né, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que eles não provariam das doenças, das pestilências, das enfermidades que o povo egípcio tinha sido assolado, né? Isso era promessa de Deus. E aí nós vamos ver que teve momentos, como eu citei na live de sábado, que teve momentos que foi preciso o Senhor corrigir o seu povo, né? E acometer eles, porque a Bíblia nos diz que Deus ele tem o poder de ferir, mas ele tem o poder de sarar também, né? Ele é o Deus que fere, mas ele é o Deus que cura também. E em alguns momentos da caminhada no deserto, o povo murmurou contra a liderança que era Moisés, né? O líder que Deus tinha escolhido para conduzir o seu povo. E aí, o que acontecia? Eles começavam a murmurar e, de repente, o Senhor visitava eles de alguma forma. Ou por meio de lepra, como Deus visitou Miriam, que estava murmurando contra Moisés. O Senhor visitou o seu povo no meio do deserto também, lá em Números 21, no capítulo 21. Depois que o Senhor tinha dado uma grande vitória para o povo de Israel, lá em Números, no capítulo 21, esse povo começa a murmurar às escondidas, sabe, escondidas, falando mal da pessoa de Moisés. E aí o que acontece? Deus se ira contra aquele povo. Moisés estava inocente, mas o Senhor não, porque o Senhor, ele sonda os nossos corações e ele vê, o Salmo 139 diz que ele sonda os nossos corações e que antes da palavra sair da nossa boca, ele já sabe até o que vai falar. O que nós vamos falar? Porque ele sonda aqui, ó, antes da boca pronunciar, ele sonda a mente, que é aquela que processa toda a mensagem para poder depois lançar de boca fora. E o Senhor conhece as intenções dos nossos corações. E ali o Senhor sondou o coração do povo dele e viu que o povo estava murmurando contra Moisés, e Moisés estava inocente, sem saber de nada. E Deus visitou com pestilência por meio de víboras. Víboras, cobras, serpentes abrasadoras, em algumas traduções diz, né, dessa forma. E essas cobras eu sempre, às vezes eu brinco e falo, essas cobras eram inteligentes porque elas só picavam as pessoas que estavam murmurando contra Moisés. Né? E nos dias de hoje não é diferente, não existe, Deus não envia mais cobras, cascavel, piton, anaconda, no mundo físico para picar o povo que está em rebeldia, que está em desconcerto diante dele, que está afrontando a santidade dele, às vezes murmurando, julgando o seu povo, não sabe o que está contido no coração da liderança e começa a julgar, começa a criticar, começa a murmurar, começa o achismo. Sabe, eu acho isso, eu acho aquilo, nós não temos que achar nada, é o Senhor que tem que achar nas nossas vidas. E aí nós vamos observar a paz do Senhor, Poli, que Deus te abençoe. Manda um beijo para a Lúcia e para toda a família. E aí nós vamos observar o seguinte, a paz, Kelly. Então nós vamos observar o seguinte, que Deus ele se ira e ele envia aquelas serpentes para picar o povo ali no deserto. E aí Moisés começa a perceber que estava morrendo muita gente. E ele vai clamar ao Senhor e o Senhor fala qual o motivo. E aí Deus manda ele levantar uma haste
com uma serpente e pôr lá no alto. E ele deu a ordem para que Moisés avisasse para o povo que todo aquele que fosse picado pela serpente, que viesse e olhasse para aquela serpente que estava lá no alto, que eles seriam curados. E com certeza Moisés ficou sabendo quem que estava murmurando, quem que estava criticando, quem que estava maldizendo no seu coração, na sua mente, porque tinha que vir diante daquele, né, daquela haste onde estava a serpente lá no alto, e eles tinham que olhar para poder receber a bênção da parte do Senhor. Ali era uma forma de se humilhar diante de Deus e da liderança que o Senhor levantou para poder conduzir aquele povo ali no deserto. E nós vamos observar que Deus deu vitória. E lá em João 3, se não me engano, versículo 15, nos diz, né, eu até citei no sábado na live que eu fiz com o pastor Cássio, que o nosso bispo, quando a gente está participando da ceia, ele cita esse versículo, né, que assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, né, que importa que ali já era uma prefiguração de Cristo, né, de todo aquele que estivesse envenenado pelo poder do pecado e que olhasse para a Cristo no futuro, receberia, né, a vitória da parte de Deus. Ali já era prefigurando, né? E aí nós vamos observar que lá em João 3,15 nos diz que assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que Cristo, né, que o Filho do Homem fosse levantado para que nós tivéssemos direito também à vida eterna, para que nós, olhando para o autor e consumador, né, da fé, que nós pudéssemos ter acesso às mansões celestiais, pudesse ter acesso ao nosso Deus novamente, ou seja, aquele elo, né, aquela liberdade que o ser humano tinha lá no Éden, que foi vetada por conta do pecado, né? O Senhor Jesus, ele conquistou de volta isso para as nossas vidas. Hoje nós não temos mais o véu do templo que impede nós de clamarmos ao nosso Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote clamando em nosso favor, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo que foi o Senhor quem fez, quem conquistou isso por nós. Talvez se o véu do templo fosse rasgado de baixo para cima, alguém poderia ter murmurado e falado que foi alguém que pegou a faquinha, o bisturi, sei lá, uma lâmina e cortou. Mas quando Jesus dá o brado lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Deus dizendo, olha, o caminho está aberto, você pode entrar na minha presença, você não precisa de secretário, você não precisa de sacerdote, de sumo sacerdote, você agora tem livre acesso à minha presença. Então a igreja do Senhor, ela tem que entender que ela tem essa ousadia de entrar na presença de Deus com humildade e pedir a misericórdia da parte de Deus para as nossas vidas, né? Individual e no coletivo também. Isso não impede de nós clamarmos uns pelos outros, né? Porque é aí que está a bênção de Deus. Quando nós andamos em comunhão, em união, comunhão, em unidade, aí o Senhor ordena a bênção na vida do seu povo, né? Mas voltando aqui ao assunto da cura no Antigo Testamento, nós vimos também que o rei Ezequias, né, ele recebeu uma sentença de que ele iria morrer e que não iria viver, né? E nós vamos observar que ele virou a cara dele para a parede, virou seu rosto para a parede em forma de humilhação e falou para o Senhor, o Senhor tem observado que eu tenho andado na tua presença, sabe? Ele tinha crédito diante de Deus, sabe? Ele, naquele momento, ele põe diante do Senhor como que estava a vida dele, e ele falou para o Senhor, olha, o Senhor tem andado, eu vou traduzir numa linguagem simples para que todos possam entender. O rei Ezequias, ele diz assim, como se fosse eu hoje, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho andado com integridade na tua presença todos esses anos, né? Eu tenho andado com integridade na tua presença. Então, que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor me ajude nesse momento. E nós vamos observar que quando o profeta Isaías estava indo embora, não tinha saído nem do pátio real, né, do palácio, o Senhor dá uma ordem para o profeta e diz, volta lá e fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida,
na vida dele. Então, foi uma vitória da parte de Deus na vida do rei Ezequias, quando ele se humilhou. Foi uma cura dispensada naquele momento de humilhação. Nós só estamos precisando de nos humilhar na presença do Senhor. Nosso orgulho. Diante do Senhor. E o Senhor da humanidade, e isso a humanidade estava e ainda continua desenfreada, porque mesmo depois de tanta situação difícil, ainda continua com a dura cerviz, né? Parece que nós estamos vivendo os dias de Israel, ali do rei da Síria. E o que eu acho, essa passagem bíblica, ela é muito importante, porque Naamã, ele vai ali levando presentes, né? Levando ouro, levando prata, levando vestimentas luxuosas, talvez, né? Para poder presentear o profeta, né? E nós vamos observar que o profeta ele rejeita, porque a cura, Naamã queria comprar a cura, mas Deus tinha a cura de graça. Só exigiu o quê? A simplicidade e a fé. E é isso que o Senhor requer de nós. Quantas pessoas estão... eu creio que nesse momento o Senhor tem tratado até com a liderança eclesiástica dele na face da terra, na igreja de Cristo na face da terra, porque nós vimos muitas pessoas usando de má fé e vendendo aquilo que Deus deu de graça, né? Deus não precisa, o ser humano não pode barganhar com os dons que o Senhor deu para... dispensou para a sua igreja, dispensou para a sua liderança, dispensou para o seu povo. A bênção do Senhor é de graça, né? A bênção do Senhor é para todos nós, está ao nosso alcance e é de graça. A gente não precisa pagar nada por isso. A única coisa que o Senhor quer é que nós andemos em humildade, em simplicidade na sua presença, sabe? Reconheçamos a soberania, o poder dele. Nós vimos lá em Crônicas, quando Salomão vai sacrificar ali e a glória de Deus desce, né, na construção do templo lá que Salomão construiu, e o Senhor ele fala para o seu povo, né, aparece ali, desce ali na nuvem, e ele fala que se o povo dele se humilhasse, né, se o povo dele se arrependesse dos seus pecados, eu vou falar de uma forma simples para que todos possam entender. E aí ele vem falando que o Senhor ele quer o quê? Que o povo se humilhe, né? Se arrependa dos seus pecados, e quando houver isso, converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor diz, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas era a terra que estava doente também, porque a natureza foi afetada por conta do pecado, mas o ser humano... ele estava enfermo pelo pecado, estava enfermo pelas as calamidades das enfermidades físicas, das doenças, né? Porque existe diferença entre enfermidade e doença. E nós vimos que a promessa do Senhor ali, através do livro de Crônicas, é que se o povo se humilhasse na presença do Senhor, se o povo se convertesse dos seus maus caminhos, se o povo se voltasse inteiramente para o Senhor desceria e traria saúde para o seu povo, né? E aí nós vamos observar, lá no Salmo 91 também,
que a habitação, né, do Senhor, ele traz livramento de pestes, de terrores, de doenças, de acidentes, enfim. O Salmo 91, ele é muito completo, as promessas do Senhor ali para as nossas vidas. Ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é para aquele que habita. Habitar é morar, não é fazer visita. Porque às vezes as pessoas vêm para a presença do Senhor, faz uma visitinha e recebe a bênção e cai fora. Né? O Senhor, a promessa do Senhor é para quem habita no esconderijo dele, faz moradia no esconderijo dele, ou seja, não sai debaixo da proteção dele, né? Nós vamos ver que as promessas de Deus é muito grande. Por meio do Salmo 91, ele não dá livramento ali, a promessa dele não é de livramento somente de doenças e enfermidades, mas de terrores, sabe? De tudo que traz medo, terror para as pessoas, de acidentes. Por quê? Porque lá no Salmo 91 diz que ainda que a gente pise e tropece, né? A gente não sofrerá dano nenhum. Se a serpente calcar o nosso calcanhar, o Senhor... Né, como disse lá em Marcos na abertura, né, que nós lemos, a promessa é que o Senhor nos dá livramento, tudo, as pestes, as mortandades que assolam ao meio-dia, sabe, tudo, os terrores que vêm durante a noite, né, de forma no período noturno, a promessa do Senhor é completa para as nossas vidas, né? A paz, cabeção, Neila, que saudade, nega, depois a gente fala no privado. Glória a Deus. E aí nós vamos observar que o Senhor, ele vem trazendo saúde para o seu povo, sarando o seu povo. Mas lá no Antigo Testamento tinha uma condição também, né? Eu falava na live passada, de sábado, que o Senhor... Ele curava de forma milagrosa, mas ele também prevenia o seu povo. A prevenção já existe, olha, desde o Antigo Testamento. Lá em Levíticos, se vocês lerem lá, até, se não me engano, do 11 até o 15, mais ou menos por ali, né? Aquilo ali não era simplesmente cerimônias, rituais, não. Ali era uma palavra de prevenção. Deus cuidava do seu povo com um zelo minucioso. Ele ensinava, né, por meio da vida de Moisés, ele dava diretrizes para o seu povo se prevenir, né, a mulher após o parto, o leproso, né, durante e depois, né, como que seria o tratamento, a prevenção, o tratamento de prevenção. Então o nosso Deus, ele tem todo um cuidado com o seu povo, desde a prevenção até o momento mais caótico, que diz que a medicina diz não tem mais jeito, ele também pode intervir, né, mas ele dá ali instruções para que a gente se previna também. Então nós não podemos, como cristãos, ser alienados e achar que a fé vai resolver tudo e que nós não precisamos prevenir. Como disse o irmão Breno Oliveira, né, que ele ministra, tem várias lives na internet, eu creio que vocês até alguns devem seguir ele é muito engraçado. E ele disse que estava num determinado ambiente e uma pessoa chegou e falou assim: para que você está usando a máscara? Você não precisa, porque a sua fé é viva, você não vai pegar esse vírus. Ele falou bem assim: a minha fé é viva, mas eu não sou burro, né? O nosso Deus sempre nos ensinou a prevenir desde lá do Antigo Testamento. Eu comentava com o pastor Cássio que Deus, ele tinha o cuidado de ensinar o seu povo até fazer as suas necessidades, né? E enterrar, para poder não ficar exposto, para não haver contaminação. Ele ensina o seu povo como, o que deveria comer, deixar de comer, o que era puro, o que era impuro. Então, se Deus estava falando que tinha alguns tipos de alimento que ia trazer enfermidade e doença para o nosso corpo, é porque ele sabia, porque foi ele que criou todas as coisas, né? Então, ele tem o cuidado de cuidar do nosso cardápio, ele tem o cuidado de cuidar, né, dando diretrizes para a gente se prevenir contra as doenças, contra as enfermidades. Mas se mesmo assim o povo dele viesse a contrair alguma doença, alguma enfermidade, ele se apresentava como Jeová Jiré, como um Deus que sara, né? E ali ele realizava milagre na vida do seu povo, né? Mas a cura não se restringiu apenas no Antigo Testamento.
né? Nós vimos que quando termina ali o Antigo Testamento em Malaquias, nós vamos observar que aquele espaço do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, aquela lacuna até começar o Novo Testamento lá em Mateus, ali passa um período, dá a impressão assim que foi tão rápido, né, como passar uma folha lá de Malaquias e puf, já cair lá em Mateus. Não, mas não foi não. Ali foi um período interbíblico que durou em torno de 400 anos, onde Deus não se comunicou com o seu povo, deixou o povo, sabe, sentir saudade da presença dele, sentir saudade da voz dele, mas o Senhor não deixou de trabalhar no meio do seu povo. Nem sempre o silêncio de Deus quer dizer que ele se ausentou, né? Às vezes nós estamos passando por provações e nós achamos, e Deus está em silêncio, e nós achamos que o Senhor nos abandonou, mas o Senhor não abandona o seu povo, né? Eu costumo sempre falar que um professor, quando ele está aplicando prova, ele fica em silêncio, juntamente com aqueles que estão passando pelo processo de avaliação. Então, a mesma coisa é com o nosso Deus. Ele pode estar em silêncio, mas Ele continua conosco. Ele continua trabalhando em favor do seu povo. Glória a Deus. E aí nós vamos observar que Jesus vem no momento que a calamidade estava grande. Se a gente observar, dá a impressão que Jesus chegou assim e fala: onde que estava esse povo lá no Antigo Testamento que não tinha essa calamidade toda, e de repente Jesus chega e pega esse povo tudo endemoniado, né? A gente questionava muito, né, Cabeção, no seminário, como que lá no Antigo Testamento parece que o povo não era tão doente assim, de repente Jesus chega num momento caótico, onde as mazelas estavam tomando conta, a malignidade, a possessão, sabe, tomando conta do povo. Por quê? Porque Deus ficou em silêncio, né? E naquele momento ali, Jesus chega num cenário totalmente caótico, o povo corrompido, o povo, a liderança que Deus levantou para conduzir o seu povo, para poder direcionar o seu povo por meio da lei, estavam corrompidos. Eles tinham conhecimento da lei, mas não tinham o poder e a autoridade da parte de Deus para poder dar ordem para os demônios sair. Não tinham o poder de dizer levanta e anda. Não tinha esse poder. Eles tinham a lei, sabe, na ponta da língua para falar não pode, não pode, não pode, não pode, mas não tinha a lei de uma forma poderosa como ela era para poder mostrar para o povo tomar posse da bênção da parte de Deus, se humilhar diante de Deus e conseguir as benevolências, conseguir as vitórias da parte de Deus, conseguir as bênçãos da parte de Deus, né? Então Jesus chega mais ou menos num cenário desse, totalmente caótico. E é por isso que a gente vê Jesus vindo, libertando o povo da possessão, curando os enfermos, né? Limpando o povo da lepra, né? Nós observamos até um leproso que ele chega até Jesus e é interessante que os leprosos eles não ficavam no meio do povo, eles ficavam fora do arraial. Mas esse leproso ele chega para Jesus e com certeza ele já sabia da fama de Jesus, já sabia do poder de Jesus. Por quê? Porque ele chega até Jesus e ele já vem se prostrando. A palavra prostrar na linguagem original é só se prostra quem adora. Então ele estava ali adorando ao Senhor, né? Se prostrando e ao mesmo tempo se humilhando e reconhecendo que Jesus tinha todo o poder. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque ele chega diante de Jesus e ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus simplesmente disse: ser limpo. Foi lá e limpou, né? Confirmando ali a fé que aquele leproso teve no poder de Jesus Cristo, né? Então que nós venhamos nessa tarde tomar posse da bênção, da vitória da parte do Senhor. E aí você pergunta: pastora, e nos dias atuais Jesus continua curando, Jesus continua. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nosso Deus não mudou. Quem muda é o ser humano, mas Deus não muda. O poder dele continua de pé. O poder de Deus continua em ação, continua atuando no meio do seu povo. Então, cabe a nós buscarmos o Senhor
Eu dizia ontem, até publiquei alguma coisa a respeito do momento que nós estamos vivendo, principalmente a igreja brasileira, tem uma liberdade muito grande de adorar o Senhor nos templos, de buscar o Senhor, mas nós deixamos de buscar o Senhor, nós deixamos outras coisas ocupar nossa vida, né? O tempo nosso diante do Senhor, negligenciamos estar na presença do Senhor, e nós estamos vivendo um momento onde a palavra de Deus diz que iria chegar um momento que o povo de Deus iria ter sede, mas não era de água, ia ter fome, mas não era de alimento, né? Mas ia ter sede e fome da palavra de Deus. E nós estamos experimentando, começando a experimentar esse momento, onde nós almejamos estar congregando junto com os nossos irmãos, porque é bom buscar a presença de Deus no particular, sabe, no privado, no nosso quarto, é ótimo. Glória a Deus, o Senhor visita o seu povo, o Senhor se faz presente, afinal o Espírito de Deus habita dentro de nós, né? Antigamente o Espírito de Deus, ele vinha sobre os profetas, né? Era para uma determinada classe de pessoas, não era para todo mundo. Mas isso acabou no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, né? O Espírito de Deus, ele passou a habitar. Eu sempre falo que Atos capítulo 2 é a inauguração da igreja, né? Foi um grande congresso ali, onde o Senhor se fez presente, né? E nós vimos que o Espírito Santo de Deus desceu ali para habitar, não mais para vir sobre a igreja, mas para habitar dentro de nós. Nós somos o tabernáculo do Senhor nos dias atuais. Então ele faz morada dentro de nós. E nós, em qualquer momento que nós buscarmos a presença do Senhor, nós iremos sentir a presença do Senhor. Mas coisa boa é quando a gente congrega, quando a gente está junto com os nossos irmãos para alegrar na presença do Senhor, para adorar o Senhor em união, em comunhão, em unidade, que é isso que o Senhor quer da sua igreja, né? E nós já estamos começando a sentir falta disso. Mas que o Senhor, que nós venhamos como igreja, clamar ao Senhor, nos humilhar diante do Senhor, para que o Senhor venha sanar, né, essa peste que está assolando, vamos dizer assim, essa peste que está assolando a humanidade e principalmente a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, e que o Senhor use de benevolência, né, com o seu povo, que o Senhor venha de encontro, vamos dizer, até mesmo a ignorância do seu povo e use de misericórdia, né? Porque chega um momento que a aprovação é tão grande que nem fé as pessoas passam a ter mais. Mas eu quero falar nessa tarde que até para aquelas pessoas que parece que perdeu a fé, que já não acha que Deus não vai fazer mais nada, que já está em desespero, nós temos uma passagem bíblica onde um pai vem trazer uma criança para Jesus socorrer e ele pede para que Jesus, né, venha ajudar ele naquele momento de incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade, Ou seja, ele já estava numa situação tão grande, num cenário de desespero, que ele pede o próprio Jesus para ajudar ele na situação, na incredulidade dele. Então, existem momentos que nós não estamos mais tendo fé, mas o Senhor conhece a circunstância, conhece o cenário que nós estamos vivendo e Ele usa de misericórdia. Há momento que Ele irá usar o pouco de fé que nós temos para poder realizar o milagre, né? E há momento que Ele vai precisar nos ajudar na nossa incredulidade, no nosso momento de desespero também, né? Então, o importante é que Deus, Ele continua atuando nos nossos dias, fazendo uso da sua igreja. E eu falo sempre que a igreja ela não tem noção do privilégio que ela tem. Deus, Ele se dispensa, né? Deus, Ele se revela para a humanidade por meio da igreja, por meio daqueles que se colocam na presença dEle para poder manifestar a glória dEle, né? É por meio do corpo místico que Jesus, Ele dá os comandos, que Ele se revela a sua grandeza, a sua glória, né? E faz tudo aquilo que lhe apraz. Então, Deus só quer que nós nos coloquemos na brecha para poder fazer uso das nossas vidas. E aí nós vamos observar que no Novo Testamento Jesus cura cego, né? Cura leprosos,
Teve até aquele que Pedro cortou a orelha, ele vai lá e põe a orelha de volta, né? O Pedro, na hora do desespero dele, veja bem que Pedro estava andando com Cristo já há um bom tempo, mas ele não suportou ali o momento, né, de Cristo ser entregue para ser crucificado, e ele quer agir com a força do seu braço e corta a orelha do servo do sumo sacerdote ali, e aí Jesus vai e coloca a orelha de volta e adverte ele que com o mesmo ferro que se fere, com ele será ferido. Ou seja, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher, eu vou ter consequências do plantio que eu fizer, né? Tem até um provérbio que diz que nós temos a opção de escolher a semente que nós vamos plantar. Mas depois que nós plantamos, nós somos obrigadas a colher as consequências, né? A colher o fruto daquela semente que nós plantamos. Porque por trás de uma semente que nós plantamos, vai ter um germinar, vai ter um crescer, vai ter um florescer e um frutificar. Né? E nós vamos ter que colher os frutos. Né? Mas nós vimos que Jesus entra ali e põe a orelha do servo no lugar. E aí eu costumo sempre falar para as pessoas o seguinte: Jesus poderia ter deixado ali, né? Mas Jesus usou de compaixão. E Jesus sabia que aquele servo seria útil lá na frente. Por quê? Porque ele era servo de um sumo sacerdote. Ele estava ali aprendendo com o Senhor, né? Ele estava ali aprendendo com o seu Senhor, com o sumo sacerdote, como as liturgias, os cerimoniais que ainda era feito na época, os rituais. Ele estava aprendendo tudo. Futuramente ele seria um sacerdote na casa do Senhor. Então, ele com a orelha cortada, defeituoso, ele não poderia exercer isso naquela época, né? Não era aceito. E Deus, ali por meio da pessoa de Jesus Cristo, restaura, né, aquela orelha para poder aquele homem conseguir dar continuidade, vamos dizer assim, no seu ministério naquela época, né? E aí nós vamos fechar, né, com Tiago 5,14, aonde a palavra de Deus nos dá a garantia que a cura é até os dias atuais. Por que, pastora, que você chegou a essa conclusão? Porque só no futuro, depois de tudo isso que nós relatamos, o ministério de Jesus, a igreja sendo inaugurada lá em Atos dos Apóstolos, enfim, só depois é que iriam ser levantados ministérios específicos, né, como evangelista, mestres, doutores, profetas, presbíteros, enfim. E nós vamos ver Tiago escrevendo na sua carta, no capítulo 5,14, dizendo que quando tivesse alguém enfermo, alguém doente, que era para chamar os presbíteros, para que os presbíteros impusessem as mãos e ungisse o doente ou enfermo com o óleo da unção, né? Então, até hoje existem presbíteros. Deus constituiu liderança justamente para isso, para poder ungir o seu povo, para por meio das mãos da liderança, para por meio das pessoas. A paz, pastor Denis, saudades, que Deus abençoe. Dê a paz para a irmã, para a pastora Bia. A irmã Giseli, a paz, meu amor. Uma filha na fé, né? Glória a Deus. Está na Espanha, glória a Deus. Que Deus abençoe a família de vocês. Que o Senhor blinde a família de vocês e não permita que essa peste venha assolar a família de vocês, né? E toda a descendência. Mas dando continuidade, nós vamos ver que o Senhor levantou presbíteros para isso. Levantou liderança para isso, para fazer uso da palavra de autoridade e, em nome de Jesus, curar os enfermos. E aí nós vamos ver lá o apóstolo Paulo falando também sobre os dons espirituais no capítulo 12, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, se não me engano, versículo 9, falando sobre dons de curar, né? Porque existem várias maneiras de Jesus curar. Às vezes tem a cura instantânea que você ora e no momento a pessoa põe as mãos, né? E fala simplesmente que desapareceu o sintoma, desapareceu a dor, desapareceu o caroço, desapareceu o tumor. Mas tem a cura progressiva também, aquela que você recebe a oração, recebe a unção e que aparentemente parece que não foi curado,
né? Parece que não foi curado, não recebeu a cura. Eu mesmo já passei por esse tipo de experiência, mas com o passar dos dias você percebe que você não mais voltou a ter aqueles sintomas, né? Não voltou mais a ter aqueles sintomas, e aí você percebe que foi a oração, que foi a unção, né, do servo do Senhor, da serva do Senhor, que orou por você e que o Senhor te agraciou, que o Senhor operou o milagre. Né? Já presenciei muitos tipos de milagres. Pastor Denis também, né, Pastor Denis? Uma bênção nas mãos do Senhor. O Senhor usa muito no dom de curas. Então é isso, Igreja do Senhor. Se vocês puderem, compartilhem esse pouquinho que nós abordamos aqui sobre a cura no Antigo Testamento, sobre a cura nos tempos de Jesus, sobre a cura nos dias atuais. Jesus continua curando, né? E nós precisamos, o nosso posicionamento é estar escondido, sabe? Lá no esconderijo do Altíssimo. Porque todas as vezes que nós clamarmos, o Senhor irá nos responder. Deus não criou o ser humano para ficar o ser humano do lado de lá e ele lá distante, não. Ele é um pai que quer se relacionar com seus filhos, né? Que quer se relacionar e não pode observar que Deus ele faz as coisas naturais para poder nós compararmos com as espirituais. Dentro de uma casa, principalmente eu que vim de uma família de 8 filhos, né? Glória a Deus por isso. Tem aqueles filhos que são mais chegados ao pai e tem aqueles que ficam meio arredio, né? E aquele que fica ali mais próximo do pai sempre, sabe, tá tendo acesso a tudo ali ao redor do pai. Mas tem aqueles que ficam, sabe, com medo de tocar. O que o pai vai... Qual vai ser a reação do pai? E o Pai Celeste, ele não é desse jeito. Tudo que ele tem é para o seu povo, é para os seus filhos, né? Nós sofremos porque o profeta Oséias, ele vem falando que o povo de Deus perece. Por quê? Por falta de conhecimento, né? Perece, o povo peca por falta de conhecimento. Se a gente se instruísse na palavra de Deus, a gente pecaria menos, a gente sofreria menos, a gente passaria por menos tribulação, né? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e quando nós temos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona, ele nos ensina como falar. Desde o simples falar até as situações mais difíceis, o Senhor nos conduz, né? Mas é preciso estreitar o nosso relacionamento de igreja com o nosso Deus, para nós desfrutarmos das benevolências do nosso Deus. A Bíblia diz que todo aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, acha. E eu costumo sempre falar, o nosso Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que tudo que nós, tudo, não é só algumas coisas, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, né, nós alcançaremos, né? E aí, Jesus, ele vem falando lá em Mateus, que pode porventura um filho pedir para um pai um peixe, e esse pai pegar uma serpente e dar no lugar do peixe? Pode, porventura, um filho pedir para o pai um pão e esse pai pegar uma pedra e dar no lugar do pão? E aí Jesus vem completando a mensagem e falando o seguinte: se vocês sendo maus, ou seja, se vocês que são assolados pelo pecado lá do Éden, que tem essa natureza tão ruim e corrompida, vocês conseguem dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o Pai Celeste, né? Então, que nós venhamos confiar nessa tarde, colocar nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa família nas mãos do Senhor, a igreja que está sobre os cuidados nossos, né? O povo de Deus que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados, que nós venhamos clamar por eles. Estamos cada um na sua casa, né? Nos prevenindo, sendo obediente, né? Porque a Bíblia diz que as autoridades governamentais foram constituídas por Deus, né? Se estão lá é porque foi o Senhor que colocou. Então, se nós desobedecemos, nós estamos transgredindo diante do nosso Deus também. Nós estamos pecando,
né? Então Deus colocou as autoridades para direcionar, para poder trabalhar em prol da sociedade, do seu povo, em prol da humanidade aqui na face da terra. Então, se as autoridades, se a Organização Mundial da Saúde está dizendo que nós precisamos usar máscara, que nós precisamos nos prevenir, que nós precisamos usar álcool gel, que nós precisamos lavar as nossas mãos, que nós precisamos nos cuidar, então nós temos que fazer isso. Deus já tinha os protocolos dele de prevenção lá no Antigo Testamento. E na pandemia de 2020 e começo de 2021, nós temos as autoridades constituídas por Deus que está dizendo, se previna, age dessa forma para poder se livrar da situação. Então que nós venhamos, o povo de Deus é um povo instruído, é um povo inteligente, né? E nós não podemos ser taxado como as pessoas outrora taxava a igreja do Senhor como povo alienado. Não, nós somos, eu dizia na live de sábado, que nós somos um povo inteligente, nós somos um povo instruído, né? Não somente na ciência e fora, não somente, né, de forma secular, mas nós nos instruímos dentro da palavra de Deus também para poder ajudar os nossos irmãos que ainda não têm conhecimento, que não se achegou ainda até a presença de Deus, mas são nossos irmãos. Eu costumo sempre dizer, a salvação é para toda a humanidade, não é só para o povo de Israel, não é só para um povo exclusivo, né? A promessa de Deus já estava lá em Abraão, dizendo que todas as nações seriam benditas através da descendência de Abraão. E quem é a descendência de Abraão? É o povo hebreu, o povo de Israel, né? Então Israel foi escolhido por Deus para ser a nação modelo para as outras nações. Mas não que a nação de Israel é exclusiva, a salvação é exclusiva deles. A salvação é para todo aquele que crê, como nós lemos na palavra de abertura, né? Então, a nossa parte como igreja é ir por todo mundo, sabe? Pregar o evangelho e aquele que crê e for batizado será salvo, né? E aí, nessa hora você pode estar perguntando, pastor, e aqueles que não tiveram a oportunidade de se batizar? O ladrão lá na cruz, Jesus, eu volto a dizer, Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E ele conhece a situação de cada um e ele trata com inteligência e com sabedoria. O ladrão lá na cruz não deu tempo dele se batizar. Mas, no entanto, Jesus perdoou os pecados dele e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que lá ele não teve a oportunidade de se batizar. E tem pessoas que usam isso, sabe, o batismo. Não, eu não estou preparado para ser batizado, vou deixar para batizar depois. E está tendo a oportunidade de se batizar e está negligenciando porque acha que pode continuar ainda um pouco pecando na presença do Senhor. Eu costumo sempre falar que quem toma a decisão de servir ao Senhor antes de se batizar, ele já é particularidade do Espírito Santo de Deus. Ele já é separado, santo, separado a serviço do seu Senhor. Ele não espera um mergulho dentro das águas, né, simbólico, para poder se separar para o seu Deus, né? Existem pessoas que já se batizaram 5, 6 vezes e continua pecando voluntariamente. Ou seja, já entrou 5, 6 vezes um pecador seco dentro da água e saiu um pecador molhado. Mas não tomou a decisão de caminhar com Cristo, de viver na presença de Deus. E tem aqueles que se batizaram uma vez, que se afastaram dos caminhos do Senhor, mas que o Senhor continua de braços abertos, aguardando o lugar nosso na casa do Senhor não será ocupado por outra pessoa. O nosso lugarzinho vai estar sempre separado ali para nós voltarmos a servir o nosso Deus na sua presença, na beleza da sua santidade, oferecer o melhor louvor, oferecer a melhor adoração. E quando nós colocarmos o reino de Deus como primazia nas nossas vidas, aí sim, as demais coisas o Senhor acrescentará. Amém? Então, é essa palavra que eu tenho, né, nessa tarde para os nossos corações. Continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus descendentes. Continue, eu vou estar daqui orando também por vocês, né? Eu louvo a Deus pela vida da irmã Giseli dos Santos. A irmã Giseli,
Para quem não sabe, irmãos, eu vou aqui falar rapidinho. Uma época eu estava vindo de uma consagração de manhã e eu passei do lado da casa dela e ela servia as entidades e ela estava a caráter vestida. E eu louvo a Deus, eu sinto a presença de Deus quando eu falo do testemunho da irmã Giseli, e eu tenho certeza, né, que muitas vidas vão ser agraciadas por esse testemunho. E eu falo, igreja, a autoridade maior na face da terra somos nós, né? O Senhor nos deu essa autoridade. Eu estava vindo de uma consagração, em torno de umas 10 horas da manhã, e eu passava do lado da casa dela, e ela estava vestida a caráter, com turbante e tudo. E o Senhor falou assim, volta lá e fala para essa mulher que eu tenho melhor para a vida dela. Aquilo que ela não conseguiu até hoje, eu tenho reservado para ela. Fala para ela que eu aguardo ela na minha presença. Eu estou aguardando e eu tenho o melhor. E o Senhor falava que iria dar uma casa nova para ela. O Senhor falava de mudar a história da irmã Giseli. Glória a Deus. E eu quis recuar naquele momento. E Deus, Ele é tão maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. Que naquele momento Ele tirou a força das minhas pernas. Eu não consegui dar mais um passo para frente. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou lá. Voltei e falei tudo que o Espírito Santo de Deus mandou para a irmã Giseli. E vim embora para casa. Né? Eu orei pela vida dela e vim embora para casa, dei continuidade na minha vida. E quando passou-se 3 meses, eu fui visitar uma comunidade. E quando eu chego lá, quem estava adorando ao Senhor? A nossa irmã Giseli. E ela falou assim, irmã, você não sabe da maior? Depois daquele dia que você entregou a mensagem da parte de Deus, eu fui para a presença do Senhor, eu abandonei todas as minhas práticas pagãs, né? E com 15 dias que eu estava na presença de Deus, eu fui batizada com o Espírito Santo e estou aqui dando glória a Deus e fazendo a obra do Senhor, né? E Deus ultrapassou as fronteiras, levou a irmã Giseli para a Espanha, glória a Deus. E eu creio que ela está sendo um instrumento lá na Espanha, no meio daquele povo, sabe, irmãos, amados do Senhor. Às vezes o Senhor fala que tem uma grande obra na vida da gente, e a gente é tão, sabe, a gente é tão assim cheio de si, que a gente pensa assim, já pensa em pegar avião, as grandes obras vai ser lá em Nova York, vai ser em Dubai, a gente já começa, sabe, se achar. E às vezes as grandes obras é o nosso vizinho que está ao nosso redor, às vezes sofrendo, gritando no silêncio, sabe? E por meio das nossas vidas, aquele vizinho vai ultrapassar fronteiras e irá ganhar muitas almas para Cristo. Às vezes você ganha uma alma ali para Cristo com uma mensagem tão simples, mas aquela vida se coloca na presença de Deus como instrumento de Deus, se torna um profeta para as nações. Então é essa a grande obra que o Senhor tem por meio das nossas vidas. Se coloca na presença do Senhor para o Senhor fazer uso da tua vida e realizar essas grandes obras. Eu tenho, sabe, experimentado das grandezas de Deus sem precisar sair do meu bairro. Eu tenho ministrado para pessoas que estão perdidas no tráfico, na dependência química, nas práticas pagãs, e o Senhor tem libertado, e o Senhor tem levado para as outras nações, o Senhor tem usado essas vidas, tem realizado grandes obras. Então se coloca a igreja como, sabe, instrumento. O Senhor quer dispensar a sua glória por meio das nossas vidas. O Senhor quer nos usar nossa boca como profeta, sabe, como boca de Deus para alcançar vidas que estão nesse momento em escravidão. Que tipo de escravidão, pastora? Não existe mais escravidão. A maior escravidão é a escravidão da alma, é a escravidão psicológica, é a escravidão, sabe, da dependência química, do alcoolismo, das entidades. Então nós precisamos proclamar, falar que Jesus é poderoso para libertar essas vidas, é poderoso para sarar o físico, é poderoso para salvar, sabe, a alma, é poderoso para salvar de tudo aquilo que não provém de Deus. Deus, ele é poderoso para nos dar vitória. Glória a Deus. Eu sou chorona, gente. E aí a gente chora, né?
é lágrimas saindo por cima, né? O nariz escorrendo, é só Jesus na causa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida da irmã Giseli, né? Pela vida de todos vocês que tirou um pouquinho do tempo de vocês para poder estar nos acompanhando aqui nessa live. E nós vamos mais uma vez, para finalizar essa live, vamos estar orando nesse momento, né? Vamos esquecer um pouquinho de nós e pensar nas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não sabe nem como se achegar diante de Deus, não se sente nem, sabe, digno de se achegar diante do Senhor para poder clamar a Ele, sabe? Tem pessoas que vivem nessa situação. E nós, como igreja do Senhor, nós sabemos que o véu do templo já se rasgou de alto a baixo e que nós temos esse livre acesso. Então vamos clamar em prol dessas vidas, né? Eu costumo sempre falar que a cruz de Cristo, na vertical, ela une a criatura com o Criador, né? E na horizontal, ela une nós ao nosso próximo. Como diz a palavra de Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, é quando nós nos unimos diretamente com o nosso Deus, colocamos o nosso Deus acima de todas as coisas na vertical. Mas o segundo mandamento é semelhante a esse. É o quê? É o amor ao próximo. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós desejamos o que para ele? Nós desejamos que eles sejam abençoados tanto quanto nós, que eles desfrutem da vida financeira abençoada por Deus, que eles desfrutem da saúde que Deus tem para proporcionar ao seu povo. Nós desejamos tudo o que nós desejamos para nós queremos para o nosso próximo. E para nós desejarmos isso, é preciso nós estarmos alinhados na vertical com o nosso Criador, totalmente, sem reserva. Glória a Deus. Então vamos nos unir. Nesse momento temos 8 pessoas assistindo. Vamos nos unir num só propósito nesse momento e interceder pela nossa nação, pelo nosso estado, enfim. O nosso Deus, eu costumo sempre falar, o poder dele, não existe ninguém acima do poder dele. Ele tem domínio sobre toda malignidade, ele tem domínio sobre Satanás e os seus adeptos. A igreja não pode temer, porque nós servimos a um Deus que tem domínio sobre Satanás e sobre os subordinados de Satanás. Deus tem o poder sobre as entidades, Deus tem poder sobre qualquer malignidade, Deus tem o poder de reverter a maldição em bênção. Né? Então vamos clamar nessa tarde e crer que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou que nós imaginamos. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça diante do nosso Deus e nos colocar. Eu sempre falo, sabe, irmãos, para a igreja aprender a conversar com Deus como eu estou aqui conversando com vocês frente a frente, sabe? Porque Deus, ele é um ser soberano, mas ele desceu em forma de homem para entender a nós nos detalhes e ele está disposto a nos ouvir. Ele está disposto a nos responder. Então vamos clamar ao Senhor nessa hora e com certeza o Senhor irá nos responder para a glória e louvor do santo nome dele. Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui respirando, se você puxar o ar e soltar, não temos nenhum embaraço para respirar. Mas enquanto isso, temos milhões de pessoas pelo universo que estão em leitos de UTI, respirando de forma mecânica, porque o vírus está consumindo os pulmões, os brônquios. E nós, como igreja, temos essa autoridade, esse poder de, no nome de Jesus, clamar e o Senhor responder. Amém? Vamos clamar mais uma vez para que o nosso Deus entre com o poder da cura nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para clamar, Pai, primeiro pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelos nossos descendentes, mas também, Senhor, para clamar por aqueles que estão nos leitos, até sedados, Senhor, porque não têm condições
de ficar sem sedativo e estão respirando através de aparelhos mecânicos, de ventilação mecânica. Eu quero te pedir, Senhor, vai de encontro a essas vidas, não somente do Brasil, mas de toda a humanidade que está passando por esse momento tão caótico agora. O Senhor tem o poder de liberar o oxigênio, o Senhor tem o poder de eliminar esse vírus, o Senhor tem o poder de restaurar os brônquios, de restaurar os pulmões, porque foi o Senhor que gerou cada um no ventre da sua mãe. O Senhor sabe como funciona cada detalhe do nosso corpo, cada membro, cada órgão, e o Senhor sabe como restaurar. E eu costumo sempre falar para o teu povo, Deus, que o Senhor não precisa de matéria-prima para poder realizar o milagre na vida do teu povo. E nessa crença, nessa fé que nós estamos nos colocando na tua presença nesse momento, para te clamar, crendo de que o Senhor é poderoso para realizar isso. Então eu quero te clamar pela nação brasileira, pelas pessoas que estão internadas nos leitos nesse momento, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, não estão respirando através de aparelho, mas que estão respirando com dificuldade. Usa de misericórdia, Pai. Dispensa o teu poder de cura nessas vidas. Opera maravilhas, meu Deus. Eu sei que eu não posso nada, não posso fazer nada. O poder pertence a Ti, o poder de cura pertence a Ti. Não pertence a mim, nem a nenhuma da liderança que o Senhor constituiu sobre a Tua igreja na face da terra. Mas o Senhor tem o poder de usar a nossa boca, Senhor, para abençoar o Teu povo. E eu quero abençoar cada vida que está nessa live, nessa tarde, para aqueles que irão assistir ainda, Senhor. Que o Senhor use de misericórdia, visita cada um e visita aqueles que não poderão assistir também. E conceda a vitória para a glória e louvor do Teu santo nome. E desde já nós já queremos agradecer no coletivo, queremos agradecer pela vitória, porque nós cremos num Deus poderoso, que tem o poder de libertação, tem o poder de cura, tem o poder, Senhor, de salvação em todas as áreas das nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, visita a área física, a área emocional, a área psicológica que está sendo afetada nesse momento de pandemia também, Senhor. Meu Deus, traga segurança para o teu povo, traz o sustento, traz a provisão, Pai. Toma cada um nas tuas mãos. Que o teu povo, meu Deus, venha se sentir seguro, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. E lá em Mateus, o Senhor Jesus vem dizendo sobre o cuidado que o Senhor como Pai tem com o seu povo. A tua palavra diz que os passarinhos, eles não semeiam, eles não colhem, mas no entanto, o Senhor não deixa faltar o alimento dos pássaros, das aves do céu. E o teu povo, Senhor, eles semeiam, eles colhem, eles fazem a tua obra. O teu povo, Pai, pode ser instrumento nas tuas mãos. Então que o Senhor venha de encontro à necessidade do teu povo, que o Senhor venha usar quem tem para abençoar aqueles que não têm, aqueles que estão desempregados neste momento, Senhor, não deixe faltar o leite dos filhos, não deixe faltar o alimento, Senhor, que o Senhor venha levantar vidas generosas que têm, Senhor, o dom de socorro, que têm o poder financeiro de ajudar as vidas que não têm o poder financeiro nesse momento, porque o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de sustento, o Senhor trouxe maná no deserto para o teu povo, o Senhor enviou codornizes para o teu povo, o Senhor fez jorrar a água da rocha. O Senhor é o mesmo Deus do passado, do presente e será eternamente. Então que o Senhor venha usar aqueles que têm para abençoar aqueles que não têm. E aquilo que a mão nossa não pode alcançar, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer com a nossa generosidade, com o poder financeiro que o Senhor nos deu, que o Senhor alcance, que é o milagre da cura, da libertação. É o milagre que o ser humano não pode fazer, não pode pôr as mãos. Mas eu costumo sempre falar que o que é para o Senhor fazer, igreja fazer, o que é para o teu povo fazer também, Senhor, compete ao teu povo. Então dá um espírito de sabedoria para a tua igreja, dá um espírito de sabedoria para aqueles que não conhecem o Senhor ainda, mas que de uma certa forma já estão conhecendo a tua palavra. Dispensa um espírito de sabedoria, de entendimento, Senhor, de inteligência, para poder te servir da melhor forma e ser agraciado, ser alcançado pelas tuas benevolências, pelos teus milagres, em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a cada vida nesse momento, para a glória e louvor do santo nome do Senhor. E um beijo no coração de cada um. Amém? Deus abençoe vocês. E vocês compartilhem com aqueles que precisam, nos grupos que vocês têm nas redes sociais, para que outras vidas sejam alcançadas, sejam abençoadas. Amém? Deus abençoe.